O teorema do valor intermediário, TVI, ele afirma o seguinte, que se você tem uma função f definida da seguinte forma, ela sai de um intervalo fechado a b, chega em R, ela é contínua, f de A é diferente de f de B, e D é um número real que está entre f de A e f de B. Então, quando isso acontece, vai existir um C no intervalo fechado a B, de tal sorte que f de C é igual a D. Agora, quando eu coloco aqui que f de A é diferente de f de B, isso abre aí para duas possibilidades. O f de A pode ser menor que o f de B, ou f de A pode ser maior que f de B. É suficiente você provar o primeiro caso, onde f de A é menor que f de B, porque assim você ganha o outro. Outra coisa é que esse D ele pode ser igual a zero ou diferente de zero. Quando você mostra para o caso onde D é igual a zero, você ganha o caso onde D é diferente de zero. Então o que você faz? Você supõe o primeiro caso, onde f de A é menor que f de B, e D é igual a zero. Você vai ganhar o caso onde D é diferente de zero. E também ganha, depois quando supõe que f de A é menor que f de B, você ganha o caso onde f de A é maior que f de B. E aí você ganha a demonstração do teorema. O que nós vamos fazer então? Vamos mostrar essa primeira situação, que é suficiente ter f de A menor que f de B, e depois mostrar que é suficiente ter o caso onde D é igual a zero. Então, supondo que seria válido para esse caso aqui, onde f de A é menor que f de B, como é que eu faria para mostrar que também valeria para o caso onde f de B é menor que D, menor que f de A? Eu poderia estar multiplicando aqui por menos 1, e aí no caso ficaria menos f de B maior, né, porque a desigualdade vai inverter, maior que menos D, maior que menos f de A. E aí você pode definir uma função g como sendo menos f de x. Notem que f é contínua, então menos f também é contínua, e aí eu teria g contínua. Quem é g de A? G de A seria menos f de A, e g de B seria menos f de B. Eu tenho isso. Agora eu estou supondo que o teorema vale exatamente para esse caso, onde a função aplicada em A é menor que a função aplicada em B e é contínua. Tá? Então, nesse caso aqui, vai existir um C pertencente ao intervalo AB, de tal sorte que G de C é igual a D. No caso, menos D, né? Menos D. Mas quem é G de C? G de C, quando você substituir aqui, vai dar exatamente menos F de C. E aí, olha só, você acaba de ganhar que menos f de c é igual a menos d. Ou seja, f de c é igual a d. Você consegue encontrar um c que vai chegar nesse dzinho, quando f de b é menor que f de a. O outro caso é considerar que vale para d igual a zero e mostrar que vale para d diferente de zero. A gente vai fazer isso agora. Veja bem. Eu quero mostrar então que se eu tenho f de A menor que D, menor que f de B, o D diferente de zero, o teorema também seria válido. Uma coisa que eu posso estar fazendo, subtrair D nas três desigualdades, nas três partes aqui da desigualdade. Então ficaria f de A menos D menor que zero, menor que f de P menos D. E aí, baseado nisso, você define uma função g, que ela vai ser da seguinte forma. G vai ser igual a f de x menos D. Se D é diferente de zero. Como f é contínua, g também vai ser contínua. E como você está supondo que vale para D igual a zero, g sendo contínua, então existirá o que? Um c pertencente ao intervalo AB, de tal sorte que g de c é igual a zero. Só que se g de c é igual a zero, então você tem f de c menos d igual a zero, porque g de c, quando você troca o x por c,
G de C é F de C menos D. TF de C menos D igual a zero é TF de C igual a D. Então você consegue um C que vai chegar no D. E aí a segunda parte também está ok, está demonstrada. Vamos então demonstrar o teorema para esse caso particular, de F de A é menor que F de B e o D igual a zero, a gente vai ter os outros. Tá? Então o que a gente vai fazer? A gente sabe que a demonstração F de AB em R, AB é o intervalo fechado, é contínua. E aí nós vamos mostrar que vale para esse caso aqui, né? Como que nós vamos fazer isso? Primeiramente nós vamos definir um conjunto A que ele vai ser da seguinte forma, vai ser formado aí por todos os x de AB, de tal sorte que f de x seja menor que zero. Todos os elementos do intervalo fechado AB onde f de x é negativo. Notem que A pertence a A. Por que A pertence a A? Porque f de A é menor que zero. Vou escrever aqui, pois f de A é menor que zero. E aí, eu tendo um elemento em azão, né? O Azinho fazendo parte de azão, eu posso concluir que o A é diferente de vazio. Outra coisa, é possível perceber que toda vez que o x pertence a A, eu vou ter x menor ou igual a B. Porque x faz parte do intervalo fechado AB. E aí eu percebo que o conjunto A é limitado superiormente por Bzinho. A é limitado superiormente por Bzinho. O A sendo diferente de vazio e limitado superiormente, vai ter um supremo. Existirá um supremo. Existe um C igual ao supremo de A. Esse supremo, pela definição de supremo, com certeza ele tem que estar entre A e B, porque o supremo é a menor das cotas superiores, aqui é o A. E isso me faz pensar agora em três possibilidades. O F de C pode ser maior que zero, menor que zero, igual a zero. F de C pode ser menor que zero, maior que zero, ou F de C pode ser igual a zero. O que nós vamos mostrar depois disso? Que o F de C não pode ser menor que zero, não pode ser maior que zero. E aí só vai me sobrar a possibilidade de F de C ser igual a zero e o teorema está demonstrado. Porque nós estamos querendo encontrar um C pertencente a um intervalo AB de tal sorte que F de C seja igual a zero. Vamos mostrar que existe uma contradição em F de C ser negativo e em F de C ser positivo. E aí acabou. A gente tem o teorema. Por que o F de C sendo negativo geraria então uma contradição? É o que nós vamos ver agora. Vamos considerar F de C negativo. Perceba que como F de B é maior que zero, né? Não esqueça que F de A é menor que zero, menor que F de B. F de B é maior que zero. F de C é negativo, F de B é positivo. Então, com certeza, C teria que ser diferente de B. E aí eu ganho que C, nesse caso aqui, pertence ao intervalo fechado em A, aberto em B. A função f é contínua por hipótese. Então, pela definição de função contínua, como C pertence ao intervalo fechado em A, aberto em B, eu consigo trabalhar a direita aqui de C, né? Porque C é maior ou igual que A, menor que B. Então, eu teria que o limite de f de x, quando x tende a C pela direita, é igual a f de C. F é contínuo e eu consigo trabalhar a direita de C. Bem, agora eu vou usar exatamente a definição de limite de função contínua.
aquela definição de função contínua onde diz que para todo epsilon existe o delta. Eu vou escolher epsilon igual a menos f de c sobre 2. Como f de c é negativo, então esse epsilon aqui com certeza é positivo. Um epsilon que está bem definido. Para esse epsilon, existirá então um delta maior que zero, de tal sorte que toda vez que o x estiver entre c e c mais delta, eu estou trabalhando pela direita só, eu vou ter que f de c menos epsilon é menor que f de x, que é menor que f de c mais epsilon. Bem, eu vou definir, então, definir não, porque acontece o seguinte, como eu coloquei epsilon igual a menos f de c sobre 2, quando eu substituo aqui, ó, vou trabalhar aqui nessa parte da direita em particular, eu vou ficar com f de x menor que f de c menos f de c sobre 2. Se eu fizer a continha aqui, vai dar f de c sobre 2, que é maior que zero. Então, para esse epsilon, f de x vai ser sempre maior que zero. Maior que zero não, só uma correção. F de x vai ser sempre menor que zero, porque f de c é negativo. F de c é negativo aqui em cima. Ok. Se você escolher x0 igual a c mais delta sobre 2, você vai ganhar uma contradição. Por quê? Primeiro que c mais delta sobre 2 é maior que c, né? E aí você teria que f de x0 é negativo para esse caso. Por quê? Eu tenho que o x0 com certeza está entre c e c mais delta, o x0 sendo c mais delta sobre 2. E aí f de x0 vai estar entre f de c menos epsilon, f de c mais epsilon. Para esse epsilon que eu escolhi, eu vou ter f de x igual a f de c sobre 2, f de x0, né, que é negativo. Bem, o f de x0 sendo negativo, me faz afirmar que x0 pertence a A, porque A é formado por todos os elementos do intervalo fechado AB, todos os x pertencentes a B, onde f de x é negativo. F de x0 pertence o x0 pertence a esse intervalo. E f de x0 é negativo, então x0 pertence a A. Se x0 pertence a A, pela definição de supremo, o x0 teria que ser menor ou igual que o supremo de A. Agora outra coisa, o x0, né, por enquanto eu tenho aqui que x0, isso aqui é igual a c, faltou igual. x0 é menor ou igual a c. Mas o x0, ele está entre c e c mais delta, então com certeza o x0 também é maior que c. Percebam que eu fiquei com x0 maior que c e c é maior ou igual que x0. Isso aqui vai me gerar que x0 é maior que x0 e eu tenho então uma primeira contradição para esse caso aqui. Contradição. Agora nós vamos mostrar para o caso onde f de c é positivo, que também existe uma contradição. E aí a demonstração acaba. Que contradição há quando f de c é positivo? Vamos tentar encontrar uma contradição para esse caso. Não esqueçam das hipóteses que a gente precisa aí, que f é contínua, a forma como a gente definiu o conjunto A e todas as outras hipóteses que a gente está trabalhando. Então, para o caso onde f de c é positivo, desta vez, pelo fato de f de A ser menor que zero, essa era uma das hipóteses que eu queria falar ainda há pouco, que vocês têm que lembrar. F de A é menor que zero, menor que f de B. Então, pelo fato de f de A ser negativo, eu quero que f de c seja positivo, então, com certeza, c tem que ser diferente de A. E aí, nesse caso aqui, c vai pertencer somente ao intervalo aberto em A, fechado em B. F é contínua, é uma outra hipótese. Como C faz parte do intervalo aberto em A, fechado em B, eu consigo trabalhar a direita de C, né? Porque C é maior que A, menor ou igual que B. A direita não, a esquerda. Eu consigo trabalhar a esquerda, e aí usando a definição de função contínua,
eu tenho que o limite de f de x quando x tende a ser pela esquerda é igual a f de c. F é contínua em C, no caso a esquerda, né? Para esse caso aqui. E aí, usando a definição de função contínua, eu vou escolher epsilon igual a f de c sobre 2, parecido com o caso anterior. F de c é positivo, então esse epsilon aqui está bem definido. F de c, epsilon f de c sobre 2 é positivo. Para esse epsilon tem que existir um delta maior que zero, de tal sorte que se c menos delta for menor que x, menor que c, então eu vou ter que f de c menos epsilon é menor que f de x, menor que f de c mais epsilon. Se eu troco esse epsilon aqui, é epsilon igual a f de c sobre 2. Dessa vez eu vou trocar aqui do lado esquerdo, vou colocar aqui, ó. Quando eu coloco epsilon aí, eu fico com f de x igual a quanto? F de x vai ser maior, né, no caso maior, que f de c sobre 2. Que é positivo porque f de c é positivo. Notem que c menos delta não é uma cota, não é cota superior para A. Por que c menos delta não é uma cota superior para A? Porque c é o supremo, né? E c menos delta é menor que c. Se não é uma cota superior, então o que vai acontecer? Existirá um x1, um x0 pertencente a A, onde c menos delta é menor que x1, menor que c. O x1 pertencendo a A vai me gerar que f de x1 é negativo, porque assim é o conjunto A. Conjunto A, mais uma vez, formado por todos os elementos do intervalo AB fechado, onde f de x é negativo. x1 pertencendo a A, eu vou ter f de x1 negativo. E o x1 estando entre c menos delta e c, vai fazer com que f de x1 esteja entre f de c menos epsilon e f de c mais epsilon. Para esse epsilon que eu escolhi, vai gerar então que f de x1 é maior que f de c sobre 2, que é positivo. Então eu tenho também f de x1 maior que zero. Isso é suficiente para a gente concluir, porque eu acabei de encontrar que f de x1 é maior que zero e f de x1 ao mesmo tempo é menor que zero. Isso aqui é o que? É uma contradição. Então eu encontro uma contradição e aí eu posso concluir então o teorema, porque se o f de c não pode ser negativo nem positivo, f de c vai ter que ser igual a zero. Eu encontro o c que vai chegar no D e o teorema está demonstrado.